Olá, neste vídeo nós vamos falar sobre a transferência do empregado. A transferência do empregado também faz parte da alteração contratual, alteração quanto ao local da prestação de serviço. Enquanto a alteração contratual mencionada no artigo 468, para ser lícita, depende da anuência do empregado, ou, mesmo que não haja anuência, havendo prejuízo, será ilícita, ou melhor, mesmo que haja anuência, havendo prejuízo, será ilícita, aqui, na transferência do empregado, alteração quanto ao local da prestação de serviço, nós vamos verificar que a necessidade da anuência do empregado também está presente. O artigo 469 caput da CLT dispõe: ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança de seu domicílio. Então, a transferência do empregado está relacionada à alteração do contrato de trabalho quanto ao local da prestação de serviço. Para que a transferência seja lícita, ela tem que contar com a anuência do empregado. O empregado tem que concordar com a alteração contratual. Mas o caput diz que não se considera a anuência a que não acarretar necessariamente a mudança de domicílio. Interpretemos não como domicílio no sentido estrito, mas como residência. Ou seja, se não é necessário o empregado mudar para a localidade em que ele vai trabalhar, não haverá transferência no sentido jurídico. Então, se ele trabalha e mora em uma cidade e é transferido para outra cidade próxima, na qual ele pode se deslocar sem a necessidade de mudar de casa, de residência, não há transferência no sentido jurídico. E às vezes na própria cidade, nas grandes cidades, muitas vezes a alteração do local de prestação de serviço de um bairro para o outro é até mais longe do que morar numa cidade e trabalhar nela e ser transferido para outra. Então peguemos como exemplo São Paulo, a maior capital do país. Às vezes a mudança de local da prestação de serviço que o empregado tem de um bairro para outro é muito mais longe do que se ele fosse transferido de uma cidade para outra cidade no interior, que muitas vezes tem distâncias até menores, conforme o caso. Então, para que haja transferência é necessário a anuência do empregado. E é necessário também que haja mudança de residência. Não havendo a necessidade da mudança de residência, não há transferência no sentido jurídico. Essa é a regra, portanto, a necessidade de anuência para a licitude da transferência. Mas o parágrafo 1º do artigo 469 estabelece que não estão compreendidos na proteção deste artigo os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência, quando esta decorra de real necessidade de serviço. Então, o parágrafo 1º do artigo 469 está dizendo que aquele empregado que exerce cargo de confiança pode ser transferido, sem a necessidade da sua anuência. Aquele empregado que tem no seu contrato uma cláusula implícita ou explícita de transferência também pode ser transferido, sem a necessidade da sua transferência. Então, empregados que exercem cargo de confiança
ou que tem cláusula implícita ou explícita de transferência, estão sujeitos à transferência sem a necessidade da sua anuência. Mas a parte final do parágrafo 1º está dizendo, quando esta decorra da real necessidade de serviço. O que vem a ser real necessidade de serviço? A real necessidade de serviço existirá quando só aquele empregado é que sabe o trabalho, sabe o serviço, portanto a necessidade da sua transferência. Não é possível transferir outro empregado. Essa é a real necessidade de serviço. Outro não existe que possa fazer aquele trabalho. Obviamente que isso só vai ser observado se o empregado questionar a sua transferência. Se ele recorrer à justiça do trabalho alegando que não há real necessidade de serviço. E nesse sentido, a súmula 43 do TST dispõe, súmula 43 do TST, transferência. Presume-se abusiva a transferência de que trata o parágrafo 1º do artigo 469 da CLT, sem comprovação da necessidade de serviço. Então, esse empregado que exerce cargo de confiança, gerente, supervisor, diretor, os quais estão sujeitos à transferência, ou esse empregado que tem uma cláusula expressa, implícita ou explícita de transferência, eles estão sujeitos à transferência, mas no caso deles, a transferência tem que decorrer da real necessidade de serviço. Na eventualidade de eles recorrerem à justiça contra a transferência, porque essa não decorre da real necessidade de serviço, a empresa é que terá que fazer a prova de que há real necessidade de serviço. Se ela não fizer a prova da real necessidade de serviço, a transferência será ilícita e ela não poderá realizar a transferência. Com relação ao questionamento judicial da licitude da transferência, nós vamos encontrar no artigo 659 da CLT a competência dos juízes do trabalho. O artigo 659 da CLT dispõe: compete privativamente aos juízes do trabalho, além das que lhes forem conferidas neste título e das decorrentes de seu cargo, as seguintes atribuições. Inciso 9. Conceder medida liminar até decisão final do processo em reclamações trabalhistas que visem a tornar sem efeito transferência disciplinada pelos parágrafos do artigo 469 da CLT. Então, se a transferência é ilícita, o empregado que foi transferido pode propor uma reclamação trabalhista com pedido de liminar, com fundamento no artigo 659, inciso 9 da CLT, para que não ocorra a transferência. Liminar proibindo a transferência. É óbvio que se esse empregado conseguir eliminar e no mérito a liminar for mantida, isso não vai impedir que ele seja dispensado sem justa causa, a não ser que ele goze de alguma garantia de emprego. Então, o advogado desse empregado que vai questionar a transferência tem que orientá-lo. Há fundamento para impedir a transferência ilícita, mas não há fundamento para impedir a dispensa sem justa causa, para que o empregado não se aventure ajuizando uma ação para impedir a transferência e depois seja surpreendido com a dispensa sem justa causa. Porque o empregador será proibido de transferi-lo, mas não será proibido de dispensá-lo, a não ser que ele goze de alguma garantia de emprego.
Durante outra hipótese de transferência lícita, o parágrafo 2º do artigo 469, ele diz: é lícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado. Então, quando o empregado trabalha em uma empresa e essa empresa encerra a atividade na agência ou filial na qual ele trabalha, ela pode transferir todos os empregados para outra agência ou filial. Neste caso, a transferência é lícita, independe da anuência do empregado. Mas é claro, pode ser que o empregado não queira ser transferido, não queira trabalhar na outra localidade. Neste caso, ele se recusando a ser transferido, ele terá o contrato de trabalho rescindido, sem justa causa, né? Mas a transferência será lícita. O parágrafo 3º do artigo 469 prevê o adicional de transferência. Parágrafo 3º. Em caso de transferência, em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior. Mas, nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar nunca inferior a 25% dos salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação. Ou seja, na transferência do empregado, transferência provisória, o empregador terá que pagar o adicional de transferência. Esse adicional é de 25%. Mas esse adicional de 25% só é devido na transferência provisória, porque na parte final do parágrafo 3º do artigo 469 ele diz: enquanto durar essa situação. Então ele é transferido para real necessidade de serviço. É só ele que sabe o trabalho, é ele que tem que ir lá ensinar os demais. É ele que fez o curso. A empresa investiu nele. Ele vai lá, vai ensinar os colegas, depois ele volta. Então é transferência provisória. Enquanto durar a transferência, ele receberá um adicional de transferência de 25%. Esse adicional é devido enquanto durar essa situação. Transferência provisória. Em se tratando de transferência definitiva, não há adicional de transferência. Então, na transferência definitiva, o adicional de 25% não é devido. Além desse adicional de transferência, as despesas que o empregado tenha com a transferência devem ser arcadas pelo empregado ou pelo empregador? Pelo empregador. Artigo 470 da CLT. O 470 dispõe: as despesas resultantes da transferência correrão por conta do empregador. Aqui não diz se a transferência é provisória ou definitiva. Então, a despesa que o empregado tiver com transferência ficam a cargo do empregador. Então, se ele precisar fazer mudança dele, toda essa despesa é a cargo do empregador. A súmula 29 do TST diz: transferência: empregado transferido por ato unilateral do empregador para o local mais distante de sua residência tem direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte. Então, o empregador terá que pagar o adicional de transferência em qualquer transferência, seja ela provisória ou não, ou definitiva. E no caso de transferência provisória, tem que pagar o adicional de transferência. Para a licitude da transferência, tem que haver anuência do empregado. Poderá haver transferência sem a necessidade da anuência no caso de extinção do estabelecimento, de agência ou filial, na qual o empregado trabalhava. Os empregados que exercem função de confiança ou que têm cláusula implícita ou explícita de transferência também estão sujeitos à transferência quando esta decorra da real necessidade de serviço. Caso eles se oponham à transferência, a empresa terá que fazer a prova
da real necessidade de serviço. A transferência ilícita pode ser obstada com decisão liminar da Justiça do Trabalho. O fundamento para isso é o 659, inciso 9 da CLT. Eram essas as observações sobre a transferência do empregado. No próximo vídeo falaremos sobre a suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Até lá!